debruçado sobre o rio Mondego, voltado por esse belíssimo anfiteatro, essa cascata do centro histórico de Coimbra, dominada pela alta que a Unesco classificou como Património da Humanidade, na margem esquerda do rio encontramos um palácio. As origens da propriedade onde ele se implanta remontam à Idade Média, ao século XIII, mas ao longo dos séculos foi sofrendo diversas intervenções, adaptações, deixando de ser a casa de uma quinta agrícola e tornando-se, de um modo crescente, num espaço residencial de acolhimento dos proprietários, uma quinta de lazer, particularmente a partir do momento, inícios do século XVIII, em que a casa entra na posse da família que ainda hoje é a sua proprietária. Ao longo do século XVIII, do século XIX, do século XX, por aqui foram passando figuras de relevo, incluindo monarcas. E por isso, a casa também começa a ser conhecida como palácio. Entretanto, já nas últimas décadas do século XX, foi transformado num hotel. Num dos mais belos hotéis de charme da Europa. Este é o Palácio da Quinta das Lágrimas, o hotel com o mesmo nome. O Palácio da Quinta das Lágrimas localiza-se no concelho de Coimbra. A construção teve início no século XVIII. Apresenta os estilos neoclássico e revivalista. Foi edificado para residência privada e hoje funciona como hotel. As condições topográficas, isto é, o relevo desta área da margem esquerda de Mondego, em frente a Coimbra, com um declive muito acentuado, mas também tendo em conta a constituição geológica destas terras calcário, cruzadas por vários ribeiros, linhas de água alimentadas por também não raras fontes, fez com que, desde épocas muito antigas, este espaço fosse aproveitado do ponto de vista agrícola. Com efeito, estamos a falar de terras muito férteis. A água para irrigar os campos não faltava. Também o próprio declive protegia aqui os cultivos. E, além do mais, estamos também numa zona em que ciclicamente, antigamente e até nos dias de hoje, as águas de Mondego transbordam e vão ocupar esta zona. Estamos em terras de aluvião e quando o Mondego transborda, ele arrasta consigo muitos sedimentos, terras vindas de montante, restos de plantas. Ora, tudo isso acaba por fertilizar estas terras, contribuindo também para a sua grande fertilidade. E por isso não admira que desde a Idade Média temos conhecimento da existência desta quinta. Nos inícios do século XIV era designada como a Quinta do Pombal e pertencia a esse mosteiro tão poderoso, o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Os crúzios que tinham sido tão importantes na origem da nacionalidade. Mas agora, nesses inícios do século XIV, víamos também aqui, já há algum tempo, nos limites da Quinta, um outro convento, este feminino, das Clarissas. E é aí, exatamente, que se vai instalar e viver os seus últimos anos de vida a Rainha Santa Isabel. E é a ela que devemos, em 1326, a mais antiga referência a esta quinta. E tudo a propósito de uma
canalização, isto é, de um cano transportando água ao longo da propriedade. Este, que entretanto foi batizado como o Cano dos Amores e que já no século XIX, muito dentro do espírito dos revivalismos, deste gosto pelo neogótico, fica associada também aqui a uma intervenção revivalista, neogótica. Sim, a Quinta do Pombal era uma importante propriedade, também com influência régia, como vimos, e acabará por ser palco dos amores de um futuro rei de Portugal, Dom Pedro, com Inês de Castro. Mas a história desta quinta, a Quinta das Lágrimas, estava ainda a começar. Já no interior da casa, do Palácio da Quinta das Lágrimas, vimos à conversa com Miguel Júdice. Ele dirige já, eu diria, muitos anos, o grupo Lágrimas Hotel, uma referência na hotelaria portuguesa, e tudo começa, Sr. Doutor, com este edifício, que, em boa verdade, há quase 300 anos, desde 1730, que pertence à família, não é? Sim, desde o início do século XVIII. Esta casa foi um dote de casamento, foi o pai de uma noiva minha antepassada, que se casou com outro antepassado meu, e portanto, eles vieram para aqui viver. Existia aqui uma casa, mas basicamente foi feito o solar nessa altura. O solar no fundo, estas casas que são a raiz das famílias, não é? Portanto, este passou a ser o solar da família. Mas até era que é uma casa rural, agrícola? Havia algumas construções, não era uma casa de uma família. Esta quinta existia, é uma quinta que teve ligada à universidade, a uma ordem religiosa, portanto teve vários donos ao longo do tempo, e depois nessa altura foi comprada pela minha família, que aqui edificou o palácio, que ficou o Palácio da Família. Não é? Mas antes dessa, eu quase que diria, nobilitação do edifício, há vestígios ainda dessa construção anterior? Há alguns vestígios de construções agrícolas. Propriamente a construção anterior ao palácio não lhe sei dizer, até porque houve um grande incêndio no final do século XIX que destruiu parte do palácio, e portanto parte do que nós vemos hoje foi reconstruído nessa altura, foi construído nessa altura. Mas ainda existem algumas memórias de algumas dependências agrícolas, um lagar de azeite. Enfim, isto era uma quinta agrícola, não é? Hoje em dia é um hotel, mas era uma quinta agrícola. Durante centenas de anos foi uma quinta agrícola. Ainda me lembro, quando eu era miúdo, de haver vacas e de se fazer azeite, de haver milho neste sítio onde agora temos um golfe, eram campos de milho. Não é? Era a casa da sua avó, dos seus avós, não é? Era a casa da minha avó, sim. Uhum. Bom, e a partir do momento que esses seus antepassados aqui se instalam no século XVIII, como é que isto se vai desenvolvendo? Portanto, estas casas, antigamente, havia esta questão da lei do morgadio, não é? Portanto, a casa passava para o filho mais velho e por aí fora. Portanto, a casa acabou por ficar, através de várias passagens de pai para filho, ao meu bisavô, que depois teve três filhas, então já não havia a lei do morgadio, e portanto a casa foi dividida pela minha avó e pelas duas irmãs. Mas pronto, sempre foi uma casa de família, sempre foi uma casa muito aberta à cidade, sempre foi um polo de cultura, mesmo sendo uma casa privada. Há memórias e registros de haver reuniões de maçonaria aqui, de haver salões literários, de haver, enfim, muita coisa aqui acontecia, obviamente sendo uma casa de certa maneira emblemática e uma casa importante na cidade, era também um sítio onde, enfim, quando havia algum dignatário, não havia assim hotéis, não é? Onde as pessoas ficavam, quando havia algum dignatário mais importante que passaram reis, passaram várias personalidades por aqui. O Wellington, não é? Ficavam na casa, quer dizer, as pessoas não... O rei de Portugal vinha a Coimbra ou ia ao Porto, não ficava no Hotel Ritz, quer dizer, não havia Hotel Ritz na altura. Claro. E, portanto, ficava nas casas principais, de parentes ou não parentes, neste caso, de uma casa de uma família local que, no fundo, se transformava para receber o monarca. Há um episódio do Downton Abbey que fala exatamente disso, de uma visita da rainha ou do rei de Inglaterra, não sei quem era, que, no fundo,
transforma completamente a casa e a família tem que se preparar e vêm os empregados do rei 2 dias antes para que a casa esteja adaptada às necessidades do rei e o cozinheiro vem também para preparar com o cozinheiro da casa os pratos que o rei gosta. Portanto, esse tipo de coisas que hoje em dia vemos, se calhar, quando os Coldplay ou quando os Rolling Stones vêm fazer um concerto e que eles dizem eu quero ter água X e quero ter o pato desfiado desta forma. Antigamente eram as famílias reais que faziam isso. Exatamente. E por aqui passaram, como referiu, importantes dignatários, estava a falar do Wellington, mas também, como referiu, monarcas. E, de alguma forma terá sido isso que fez com que a casa se passasse também a designar como palácio? Isto é um palacete, vá lá. O que é um palácio, o que é um palacete, o que é um solar, o que é uma casa senhorial. Dada a escala da casa, quer dizer, com estas obras que foram feitas no final do século XIX, isto virou um palacete, portanto ficou um bocadinho mais apalaçada. Mas a raiz da casa era uma casa senhorial, mas se calhar não tão imponente como é hoje. Entretanto, chegamos ao século XX, continua a ser uma propriedade agrícola. Porque surge esta ideia de a transformar num hotel de charme, que é uma referência nacional e internacional? Enfim, estas casas são casas muito grandes, são casas muito caras de se manter. Enfim, hoje em dia, só um bilionário é que vive numa casa que tem 50 divisões, não é? E que tem milhares de metros quadrados de telhado e que tem... Enfim, portanto, não havia... Nós não éramos uma família rica que pudesse se dar ao luxo de viver num palácio. Quer dizer, vivíamos, a minha avó, coitadinha, vivia aqui sozinha com uma empregada, não é? Imagina uma casa deste tamanho com duas senhoras de idade. Portanto, não era uma casa confortável e era uma casa muito dispendiosa de se manter. E, portanto, muitas vezes o que acontecia a estas casas é que Israel tinha muitos donos, não é? Lá está, a lei do morgadio tinha coisas péssimas, mas a única vantagem que tinha mantinha a propriedade nas famílias, não é? Porque era um dono, depois havia sempre um decisor. Quando isso acaba, de repente, as casas passam a ter 3, 7, 10, 15, a certa altura esta casa tinha 15 donos. E, portanto, era impossível manter uma casa com 15 donos, um quer uma coisa, outro quer outra. Não? E então, enfim, muitas vezes o que acontecia era estas casas eram vendidas, porque não há hipótese, não é? Ou então são transformadas em alguma coisa que permita que elas se mantenham na família e tenham algum tipo de utilidade económica que as conserve, não é? E foi isso que fizemos. Decidimos não transformar num hospital, ou numa escola, ou na sede da Câmara Municipal, ou o que fosse, mas sim fazer um hotel. E assim foi uma forma de manter a casa na família. E qual a importância da ligação da casa, de toda esta área, à história de Pedro Inês? É uma coisa que está muito colada, não é? É o ovo e a galinha, o que é que veio primeiro? Obviamente, a história de Pedro Inês é mais antiga que a história desta casa, tem graça, se calhar você também é, mas nós aqui somos descendentes de Pedro Inês, não é? Como se calhar todos os portugueses. Mas pronto, também é essa ligação, apesar de não ter vindo por aí, mas enfim, tem essa graça adicional. Agora, este sempre foi um local de cultura, um local de história, não é? E, portanto, a família, mesmo quando era uma casa privada, mantinha esse culto de Pedro Inês, e tanto que desde há mais de 100 anos, do final do século XIX, que esta casa, que os jardins são um espaço público, são abertos, são privados, mas que estão abertos ao público. Portanto, há mais de 100 anos que se pode visitar as Fontes das Lágrimas. Portanto, por essa razão também, sempre houve muita proximidade, muita ligação ao tema, e hoje em dia, enquanto hotel, esse é o storytelling que nós fazemos, não é? Quer dizer, outros hotéis falarão do vinho se estão no Douro, falarão da praia se estão no Algarve, nós falamos de Pedro Inês porque, enfim, estamos, de certa maneira, no templo do amor de Pedro Inês. Esta é, indiscutivelmente, uma das mais famosas fontes de Portugal. A fonte das lágrimas. E, como facilmente percebemos, é esta fonte que acaba por dar origem à designação da Quinta, fazendo perder o seu nome medieval, a Quinta do Pombal. E para isso muito vai contribuir o grande poeta Luís Vaz de Camões, que no século XVI nos narra, nos Lusíadas, esta
trágica história de Pedro e Inês e de como, na sequência do assassinato de Inês, das suas lágrimas, esta fonte passou a pingar também sangue, o que explica, segundo a lenda, o tão avermelhado das suas pedras. Sabemos que são uns fungos que, de facto, dão esta tonalidade à fonte, mas, de um modo incontornável, a lenda sobrevive até aos dias hoje, recordando, de facto, essa trágica história. Pedro é o filho do rei Afonso IV. É ele que vai se tornar rei. Aliás, torna-se rei não muito depois do assassinato de Inês em 1355, assassinada a mando do pai de Pedro, do rei de Portugal. E porquê? Bom, eles viviam há já vários anos um amor escondido, nomeadamente no início, quando esta jovem fidalga galega vem como aia de Dona Constança de Castela. Dona Constança, que vem casar com Dom Pedro e casa. Mas Dom Pedro apaixona-se não pela sua esposa, mas pela sua aia. Vivem clandestinamente este amor. E quando Pedro se torna viúvo, estariam reunidas as condições para agora se casarem. Mas há uma forte oposição do rei e de parte da população a esta ligação de Pedro com Inês, de onde resultaram já vários filhos. O monarca português teme que esta ligação a esta jovem filha de uma poderosa família galega poderia fazer perigar a independência nacional. E tudo isso vai culminar, de facto, em 1355, quando, aos olhos dos seus filhos, aproveitando a ausência de Pedro, o pai envia um punhado de fidalgos que vão matar Inês. E, nessa altura, o casal vivia aqui, junto à Quinta das Lágrimas. E, por isso, este espaço passará a ficar, desde então, associado a essa trágica história que, durante os séculos seguintes, foi uma referência absoluta nas narrativas europeias em torno de trágicos amores. Doutor, são muitos espaços, muitas salas no edifício histórico, também no Novo Corpo. Se nos fizesse uma visita guiada, enfim, percurso, nos convidava a trilhar. Eu acho que é sempre a entrar pela entrada nobre, não é? Estas casas tinham o que se chamava o piso nobre. Muitas vezes era um piso mais elevado. Esta casa não é o piso térreo. O piso térreo era onde viviam alguns funcionários, onde se guardavam máquinas agrícolas, onde inclusivamente havia animais a viver, enfim, o depósito da lenha, etc. Depois o piso nobre é este, tem o pé direito mais alto, portanto era por aqui que nós entraríamos, pela escadaria principal, que abre por uma sala cénica, que era uma sala que no tempo em que esta casa era uma casa privada, estava sempre fechada praticamente, quer dizer, abríamos aquela porta, entrávamos pela escadaria em dias de festa. Lá. Havia sempre uma que nós chamávamos a porta do cavalo, que era a porta de trás, a porta de todos os dias. E somos recebidos por dois quadros, quem são? Sim, é uma memória de dois antepassados nossos. O António Maria Osório Cabral de Castro, que era um militar, foi tenente de campo, ajudante de campo do Wellington, nas campanhas napoleónicas, e a sua mulher, que era da família dos donos de Bertianos, da Palácio Estudiantes em Ponte Lima. E depois é entrar, deambular, passando por várias salas. Temos ali também uns belíssimos representações heráldicas, uns tapa-portas. É o brasão da família? A presença do brasão, enfim, nestas casas estava sempre na pedra de armas à entrada, não é?
na fachada principal, e depois, neste caso, está também nestes reposteiros, nestes grandes cortinados, onde se refere, enfim, com uma imagem, não é? O brasão da família, que tem os 3 nomes que deram origem à casa, que é Osório Cabral de Castro. Esses eram os apelidos da minha família na altura. Depois, por casamento, uns se mantiveram. Eu ainda sou Osório, por acaso, mas houve outros nomes que se foram perdendo. E aí estava-me a abrir a porta para outra belíssima sala. Qual é? Que é a sala que nós chamamos de sala da música, ou salão, no fundo era a sala principal. Mais uma vez, nós não usávamos no dia-a-dia, porque é uma sala muito grande, e hoje em dia é a principal sala do hotel. E é uma sala que tem vários motivos musicais e, portanto, tem uma pianola antiga. Portanto, era uma sala de música. Antigamente não havia Netflix, nem internet, nem televisão, portanto as pessoas divertiam-se ouvindo música. Não é? As próprias artes decorativas, não é? Os estuques. Sim, os estuques eram... Lá está, aquela parte do edifício foi construída no final do século XIX, portanto a arquitetura é mais romântica e a presença de estuques é muito... Com esses elementos ligados à música, curiosamente. Exatamente. Mas também há por ali uma série de fotografias hóspedes famosos. Só algumas fotografias de pessoas que passaram por cá, fotografias de antepassados meus e também algumas fotografias da família real com dedicatórias à família, que era uma coisa que se fazia na altura e que as famílias guardavam sempre, mostrando um bocadinho, querendo mostrar a sua ligação, a sua proximidade à família real. Depois vamos passando por outros salões e chegamos a este espaço também belíssimo. Eu acho que em bibliotecas de casas privadas em Portugal, eu acho que é talvez das mais bonitas. Normalmente não tem esta escala, esta dimensão e obviamente não é comparável à biblioteca joanina aqui de Coimbra. É um parente muito pobre, mas ainda assim, quer dizer, é uma biblioteca... tem um bocadinho inglesa, não é? De certa maneira é isso que se pretendia talvez evocar naquela altura. Esta mezzanine e a claraboia são de facto marcantes neste espaço. Bom, e os quartos? Os quartos, o que é que podemos dizer sobre eles? Aqui há quartos para todos os tipos, não é? Foi uma grande adaptação para o hotel, porque na altura esta casa, quando eu era novo, esta casa com 50 quartos tinha 3 casas de banho, não é? A partir do momento em que se fazem não sei quantos quartos e espaços para hóspedes e restaurante, etc., tem que se fazer novas divisões. Nós tentámos no piso nobre não mudar muito, enfim, a organização da casa, por isso é que os grandes salões, as grandes salas, os corredores não os partimos, não os estragámos, não os transformamos em quartos, para dar esta sensação de casa antiga, de casa existente. Mas depois já há muita coisa que foi mudada e no piso superior também fizemos quartos. O piso superior, o terceiro piso, o pé direito é mais baixo, mais esconso e era também onde normalmente viviam os funcionários. Portanto, tudo isso foi muito mudado com a transformação em hotel. E foram surgindo também aqui alguns espaços, lagos, apontamentos, jardins interiores, não é? Enfim, nós temos este gosto particular por jardins. Isto, no fundo, esta casa, esta quinta, é um museu arbóreo, um museu vegetal, é um arboreto, em que nós, enfim, as árvores são uma espécie de obras de arte. Há uma árvore assim, o travassado, há uma árvore que está ali por uma razão Y, X, Y, Z, e com o tempo, e mais recentemente, fomos fazendo novos jardins, jardins românticos, jardins históricos, um jardim japonês, e, portanto, vamos acrescentando mais componentes vegetais e de jardim aos existentes. Entretanto, surge, ao lado do edifício histórico, surge um novo edifício. É porque, enfim, havia necessidade porque nós optámos por manter a estrutura aristocrática da casa e não estragar muito as salas existentes, conseguimos fazer poucos quartos no palácio e, portanto, tivemos que crescer um pouco fora. E fora crescemos fazendo coisas completamente diferentes, não para imitar o palácio, fazer um palácio novo. No fundo, transformámos dependências agrícolas, literalmente a vacaria, a pocilga, em quartos, destruímos e reconstruímos noutro espírito e fizemos depois um edifício novo, muito mais contemporâneo, com a assinatura do arquiteto Gonçalo Birne, em que no fundo é uma viagem do passado para o presente através da arquitetura. E curiosamente essa viagem também se faz de uma ligação subterrânea entre um edifício e outro, não é? Não subterrânea, sim, no fundo nós usámos, porque é uma distância ainda grande, são 60 metros, e usámos contentores de navio, colocados uns em fileira e revestidos com cobre, por dentro e por fora, e portanto não parece que estamos num corredor, mas na verdade estamos a atravessar contentores de navio.
De regresso ao exterior, vimos agora ao encontro, à conversa com Cláudia Duval, da Fundação Inês de Castro. Cláudia, é incontornável quando nos referimos a este palácio, hoje hotel, também à área envolvente, nomeadamente aos seus jardins. Que jardim é este? Vários jardins. São alguns jardins, alguns espaços que nós encontramos aqui. Isto é um passeio por uma história que tem 7 séculos e, portanto, temos muito que ver. A botânica aqui é incontornável, não é? Neste jardim, especificamente, estamos no Jardim Romântico e, portanto, temos aqui todas as características, principalmente as espécies, não é? Que colecionavam nessa altura. Temos algumas absolutamente incontornáveis. Sim, eu gosto do exotismo da época, exatamente, não é? O que vem de fora, o mais exótico, o mais raro, não é? O que não se encontra cá, é uma coleção. Eu diria que se calhar apontava aqui 2 gigantes. Então. Um magnífico cenário de pequeno almoço feito pelo Paulo Carpos, não é? Que é absolutamente extraordinário. Sim, uma dimensão. Uma dimensão e de um recorte único. Claro, há pouco dizia-me que nem sequer existe aqui no Jardim Botânico de Exato, Coimbra. exato. Na nossa concorrência do Jardim Botânico saudável, absolutamente, nós tivemos a sorte que este nosso exemplar resistisse e infelizmente o deles não teve a mesma sorte, mas pronto, mas nós temos aqui, podem vir visitá-lo, não é? E depois também se calhar fazia referência à Canforeira, não é? Nesta viagem de sons, visão absolutamente luxuriante, acho eu. E cheiros. E cheiros. A Canforeira, essa experiência, eu acho que é uma experiência que as pessoas... que é única, não é? E que redobra o prazer neste passeio aqui aos jardins. Mas continuando, depois vamos tendo ali outros jardins. Exatamente, e depois vamos para trás. Exóticos, asiáticos. Vamos. Sim, aqui no Jardim Romântico temos, como digo, a volta ao globo. Mas depois no passeio, na viagem no tempo, vamos para o século XIV, que é um século que marca aqui estes jardins, este sítio, não é? A história de Pedro e Inês. A história de Pedro e Inês, o caminho que a Rainha Santa fazia até estes sítios, a presença de Camões, tantos e tantos. O que nos leva à água. A água é, digamos assim, responsável por toda esta história, tanto a parte histórica dos amores de Dom Pedro e Dona Inês, como da botânica. Obviamente que o facto desta quinta ser riquíssima em água ajuda, não é? Como deve calcular, a que esta gente se manifeste no seu esplendor, não é? Este verde se manifesta no seu esplendor e, portanto, nós termos a sorte de termos aqui, obviamente, espécies únicas. Mas a Rainha Santa, sim, não é? A procura da água foi o que fez com que ela viesse a estas paragens e a levasse para o Mosteiro de Santa Clara a Velha. Cano dos Amores, não é? Exatamente. Transformou o Mosteiro de Santa Clara a Velha e marcou a história de Dom Pedro e Dona Inês. Claro. Mas já que eu falava aqui do Cano dos Amores, ali junto à Fonte dos Amores temos também ali umas espécies... Exatamente. Incríveis. Nós temos... O que são? Bem, aquela é, digamos assim, é uma imagem do cartão postal da Quinta das Lágrimas, diria eu, não é? Portanto, a mistura do século XIX com a figueira australiana e as sequoias wellingtianas, incontornáveis, não é? Digamos assim, a ladear a Fonte dos Amores, do século XIV. Porque as sequoias wellingtianas? Pela presença do Duque Wellington nesta casa. O Duque de Wellington esteve hospedado aqui. O ajudante de campo do Duque de Wellington era o dono da casa na altura. E como gentleman que era, ofereceu às Jardins da Quinta das Lágrimas, aqui a este sítio, duas prendas, 2 presentes. As sequoias, que era uma espécie que se tinha descoberto há relativamente pouco tempo e, portanto, eram as suas favoritas. E depois a pedra onde está gravada a estância 135 do canto terceiro dos Lusíadas. Exatamente. Ali junto à Fonte das Lágrimas. Exatamente. Mas nós temos, para lá dos jardins, temos outros espaços verdes, que antigamente seguramente corresponderiam à quinta, mas que hoje têm outros aproveitamentos. Sim, exato. Nós nesta viagem, como digo, fazíamos uma viagem por 7 séculos, pelas modificações, alterações, construções que foram feitas aqui, e nós queremos deixar o século XXI também marcado com a presença. E, portanto, temos, eu diria que temos algumas coisas aqui do século XXI, responsabilidade da arquiteta Cristina Castelo Branco. O anfiteatro é o exemplo maior disso, não é? Foi Prémio Paisagístico 2008 e é onde nós, digamos assim, desenvolvemos a nossa
produção maior, o Festival das Artes. Vamos lá ir ao anfiteatro? Claro que sim, tenho todo o gosto. Então vamos lá. É uma beleza. É de facto lindíssimo este anfiteatro e é muito utilizado pela Fundação Inês de Castro. Isto é uma outra maneira de viver os jardins, aqui na parte cultural, não é? A grande produção, digamos assim, da Fundação Inês de Castro é o Festival das Artes, que felizmente conseguimos fazer, esta vai ser a 14ª edição, e portanto todos os meses de julho, na segunda quinzena, acolhemos aqui quem nos quer vir ver numa mostra, não é? Da música e das várias artes, porque nós não fazemos só música no festival, e, aliás a particularidade do festival é isso, é percorrer, digamos assim, todas as áreas das artes. Mas aqui neste palco absolutamente extraordinário, como nós falámos há bocadinho, temos aqui os nossos concertos de jazz e música clássica, e portanto é outra maneira de conhecer os jardins, agora já aqui com a construção do século XXI, como disse, na autoria da arquiteta Cristina Castelo Branco, num anfiteatro premiado, com uma vista para a cidade fantástica. Os concertos acontecem no final do dia e, portanto, podemos assistir aqui a outro momento da natureza, ao pôr do sol ali na cidade. Sim. E, portanto, conjuga-se. Tudo muito bonito. Exatamente. E mesmo junto à icónica Fonte das Lágrimas, tem tudo a ver com Inês de Castro. Tudo. Aliás, o nosso palco é precisamente transparente para deixar que esta cortina de vegetação seja apreciada mesmo durante os concertos e, portanto, temos a parte histórica aqui sempre presente, não é? A Fonte dos Amores e a Fonte das Lágrimas. Esta última mais visível, é verdade. Mas sim, a história sempre presente aqui nestes jardins. Cláudia, mas como é que surge esta Fundação Inês de Castro e quais são os seus grandes objetivos? Por acaso surgiu uma coisa que não foi muito boa, mas como se diz, não é? Quando a vida nos dá limões, vamos fazer limonada. E, portanto, num acidente que aconteceu, o Dr. José Miguel Judice, digamos assim, investiu na constituição da Fundação, que aconteceu em 2005. E, portanto, a Fundação o que é que pretende fazer? Pretende preservar e, digamos assim, expandir o tema inesiano, não é? Nós temos o arquivo deste sítio, desta casa que tem 2 séculos e, portanto, preservamos este espaço exterior, não é? Dos jardins, das fontes, da mata, sim, porque a mata cada vez é mais uma mata viva no sentido da visita das pessoas, ela está aberta também. E depois o plano cultural. Posso referir o prémio literário, nós promovemos um prémio literário, junto das escolas com o Plano Nacional de Leitura, também fazemos, obviamente a temática inesiana sempre presente, e depois, digamos que, sim, a parte mais presente, mais concreta, mais pública, não é, do Festival das Artes, que todos os anos tem um tema e que nos traz, como digo, as várias artes. Muita gente aqui. Exatamente. E tem também vindo a colecionar, enfim, estampas antigas, pinturas, há todo também um investimento em torno da arte plástica. Exatamente. Esta história é absolutamente inspiradora, não é? Tem todos os elementos, o amor, a tragédia, tudo concorre para a criação artística. E, portanto, nós temos essa preocupação, não é? De criar um spot e, lá está, de preservar aquilo que é feito dentro deste tema. E aqui no Palácio, no hotel, temos um núcleo museológico. Temos sim senhora, um corredor, portanto a ligação que é feita do Palácio para a parte nova do hotel é, digamos assim, lá está, outra vez, um passeio pela história, neste caso a história de Dom Pedro e de Dona Inês e toda a produção artística, ou alguma da produção, claro que não temos toda, mas temos alguma da produção artística dedicada a este tema, sim. E algumas já de autores bem contemporâneos. Bem contemporâneos, sim, está sempre a acontecer. Felizmente nós somos procurados, não é? Para falarmos da história e apresentarmos este sítio
tanto para trabalhos académicos como para a produção artística, e nós, braços abertos para isso. O que nós queremos exatamente é que isso aconteça. Sim, é de facto uma história inspiradora. Inspiradora também. é. São de facto inúmeras as valências deste hotel, deste palácio. Do património natural à dimensão ligada à hotelaria, mas também e muito em torno da memória, do património e da identidade do país que anda em torno deste palácio. E não é só essa história dos amores de Pedro e Inês. Foi também acompanhar o desenvolvimento, já depois da Idade Média, das antigas casas rurais que, na posse de famílias aristocráticas, se vão adaptando aos novos tempos. Os novos tempos que, a partir do século XIX, também fazem passar por aqui figuras que foram importantes nesse processo complicado de definitiva instauração no nosso país de um regime liberal. Antes, também as memórias das guerras napoleónicas. E, sim, um palácio que, respondendo ao tempo, se transformou, nas últimas décadas, num hotel de referência do nosso país e da Europa. Este é um palácio que importa conhecer. Junto às margens do rio Lessa e muito próximo do centro da cidade da Maia, encontramos um tesouro escondido da área metropolitana do Porto, a Quinta dos Cónegos. Extensa e fértil propriedade, nela foi erguida, no século XVIII, um palácio de inspiração nasoniana. Apesar das transformações recebidas nos séculos seguintes, mantém até hoje muitas das características barrocas, nomeadamente na relação com os jardins, fontes e espelhos de água envolventes. A Quinta dos Cónegos é o destino do próximo Conversas com História nos Palácios.